Muito boa noite, sejam novamente bem-vindos à nossa peregrinação cristã. Nós aqui nos encontramos para glorificar o nosso Pai do céu, o seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que é Deus conosco. Assim nós convidamos a todos vós para abrir o seu coração, a sua mente, para ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar do Evangelho de Jesus Cristo de João 8, do verso 1 ao 11. É importante para que possam abrir a sua Bíblia também para me acompanhar. E nós vamos aprender uma boa lição com o Evangelho de hoje e com a esperança e a fé em Deus. Todos nós precisamos ter essa fé, todos nós precisamos ter essa esperança e nós vamos aprender alguma coisa sobre isso nas palavras do Senhor Jesus Cristo. E então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui nós nos encontramos para o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 8, do verso 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu de novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-la ficar de pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que eles continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus:
nem eu também te condeno. Vai-te e não pequeis mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para que Deus abençoe o ler da sua palavra. E para que nós tenhamos coragem em ouvir a palavra de Deus e pô-la em prática na nossa vida. Para que assim nós sejamos também recebedores desse perdão. Onde todos condenavam a mulher, mas Jesus não a condenava. Mas Jesus disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Hoje Jesus nos fala com nós também. Nós podemos ver as pedras, ou seja, os pecados, ou seja, as faltas, ou seja, qualquer coisa no nosso próximo. Mas nós se esquecemos em olhar para nós e reconhecer que nós também somos pecadores. E nós precisamos desta salvação, nós precisamos deste perdão dos nossos pecados. Hoje nós queremos falar um bocadinho da esperança e a fé em Deus. Nós, primeiramente, temos que fazer a primeira parte. A relação com Deus são em duas partes. A primeira parte é a nossa. Deus não tem nada a ver com a primeira parte de relação com Ele. É nós que escolhemos, é nós que compartilhamos, é nós que praticamos os ensinos de Jesus Cristo. E se nós fazemos essa primeira parte, Deus sempre faz a sua. A segunda parte é completa pela graça e pelo amor de Deus para todos nós. A esperança e a fé em Deus. Nem todos que ouvem creem. A fé que vem pelo ouvir, mas também é verdade. Que nem todos aqueles que ouvem o Evangelho creem nele, como diz em Romanos 10, no verso 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E em Romanos 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas ouvem o Evangelho, mas se recusam em crer nele, rebelando-se contra a verdade de Cristo. Pois isso que aconteceu com muitos judeus que ouviram sobre Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu. A fé é uma decisão que é tomada quando se ouve a palavra de Cristo, mas que nem sempre acontece. Nós ouvir a palavra e escolher em obedecer aos seus ensinos. Isto é muito importante porque se nós não fizermos a nossa parte, Deus não pode fazer a sua. E nós também queremos dizer que nós não devemos ficar surpreendidos quando Deus não responde aos nossos pedidos, porque nós rejeitamos a sua palavra, nós rejeitamos os seus ensinos. E vez após vez, Jesus nos ensina que se nós não acreditamos, nós não guardamos os seus mandamentos e nós ficamos sem relação com Deus. E por isso é muito importante a esperança e a fé em Deus. A esperança e a fé em Deus. Quantas pessoas que nós conhecemos que perderam a sua fé ou nunca tiveram fé? Quantas pessoas que nós conhecemos que perderam sua esperança? Muito se diz que a esperança é a última coisa que morre, mas a Bíblia diz que Deus é o Deus de toda a esperança e Ele nunca morre. Se nós temos fé em Deus, se nós temos confiança em Deus, a nossa esperança nunca morre, porque Deus nunca morre. E para aqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, o que lemos não é apenas uma palavra. A esperança é um estilo de vida. Como nós vivemos a nossa vida. Você jamais deve perder a compreensão de que Deus é Deus de toda a esperança.
Deus é o Deus do caminho certo. Deus é o Deus Pai dos seus filhos. Mas nós temos que se tornar filhos de Deus. E nós se tornamos filhos de Deus por escolha própria. Em seguir os ensinos de Jesus Cristo. Não é em nós seguir ensinos, qualquer ensinos. Nós temos que seguir a verdade. Nós nunca podemos chegar ao nosso destino, a não ser que nós venhamos na direção certa. E assim também com Deus, na nossa relação. Nós temos que esta compreensão de que Deus é um Deus de toda a esperança. À medida que nós lemos as Escrituras, percebemos o algo tão glorioso. Muitas vezes caminhamos por aquilo que nós vimos, ouvimos, sentimos, desprezamos o que está na palavra de Deus. Eu quero chegar a um ponto bastante central nesta mensagem, porque é tanto importante que nós, por muitas vezes, vamos para as coisas que nós podemos ver, pelas coisas que nós ouvimos, e nós rejeitamos, nós desprezamos a palavra de Deus. E aqui nós estamos fixados nos nossos olhos, nos nossos sentimentos, porém que eles nos atraem. O que nossos olhos podem ver, nós desejamos. O que é que os nossos sentimentos, como nós pensamos, é da maneira em que nós vivemos. Nós fazemos paredes, nós colocamos coisas na nossa mente que às vezes podem não ser certas, mas nós as colocamos. Muitas pessoas caem em depressão porque a pessoa não conhece Deus, nem a pessoa conhece quem a pessoa é. Nós não devemos olhar para o espelho e pensar que as pessoas não gostam de nós. O Evangelho de hoje nos mostra que esta mulher, que era rejeitada pelos judeus, pelos mestres da lei, ela era condenada pelas religiões do mundo, mas ela foi aceita por Jesus Cristo. Tu hoje podes estar bastante distante das pessoas do mundo, talvez pessoas tuas amigas, pessoas da tua família, pessoas que trabalhavas com elas, pessoas que brincavas, pessoas que foste criada com elas, de qualquer maneira, essas pessoas te rejeitam. Mas lembra-te que Deus está de braços abertos à tua espera. Só tens que dobrar o joelho, confessar que és pecador ou pecadora e que o recebes como Senhor e Salvador. E fazer o compromisso em o aceitar e em o seguir no teu dia a dia. Isso é que nós podemos ver, porém, quantos estamos afirmados na palavra, porque muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas nós não estamos firmados nesta palavra. Nós, por muitas vezes, queríamos acreditar mais. E nós não acreditamos porque nós não conhecemos. Por muitas vezes nós não gostamos de alguém porque nós não conhecemos quem é aquele alguém. Nós fazemos a decisão, por muitas vezes, da maneira em que nós ouvimos. Por muitas vezes nós vamos a lugares de igrejas, o templo, a qualquer serviço cristão, e a gente ouve falar que Deus quer amor e que Deus quer isto, que Deus quer aquilo, e é tudo verdade, mas poucos pregam a primeira parte, que é a nossa responsabilidade. Nós sabemos que Deus faz a sua parte. Nós não devemos perder tempo no que é que Deus faz. Nós sabemos que Deus faz tudo. Deus tem o poder de tudo. Nós temos que trabalhar em nós próprios. Eu não preciso trabalhar em Deus na minha vida. Eu preciso trabalhar na minha vida para entrar de acordo com Deus, para viver à vontade de Deus, para obedecer à palavra de Deus. E muitas pessoas querem é que Deus mude a sua mente, a sua maneira, e que venha para o nosso modo, para a nossa maneira. E por causa disso é que nós perdemos aquela relação importante que nós temos com Deus. E nós devemos acreditar nisto, porque acontece, nós temos vendo ao nosso redor um mundo sem Deus. Nós podemos ver isto. Nestes momentos da vida que são difíceis para nós, nestes momentos que são tanto difíceis agora aqui no nosso país dos Estados Unidos, quem é que poderá nos livrar? É Deus. Somente nosso Deus. E Jesus Cristo é o nosso Deus. Existem muitos deuses pelo mundo. Há deuses para muitos que é o dinheiro, outros que é o celular, outros que é a televisão, o computador. Este santo, aquela santa. Há muita gente que tem muitos deuses, mas esses deuses não são seguros. Há muita gente que se segura nesses falsos deuses, mas esses falsos deuses não podem ajudar a ninguém. Mas o verdadeiro e o único Deus espera que a nossa vida dependa somente dele.
Estás a viver uma vida dependendo em Jesus Cristo, único, Senhor e Salvador? Pode parecer estranho, mas a nossa fé em Jesus Cristo é completamente diferente do que nós seguir qualquer coisa, ou nós acreditar em qualquer coisa que nós aceitamos. O que nós reparamos é a maneira que nós pensamos e se nós reconhecer a verdade, a nossa vida se tornará diferente. Havia um casalinho que levantava-se de manhã cedo para tomar o seu café. O homenzinho sentava-se à mesa, a mulher fazia o café e por muitas vezes a mulher olhava para a frente, para fora e via roupa na linha da vizinha. E ela dizia: "Oh, Manuel, a nossa vizinha não sabe lavar roupa. Vem ver, vê como é que aquela roupa está tão encardida. Aquela mulher não sabe lavar roupa." Dia após dia, vez após dia, a mulherzinha dizia ao Manuel que a roupa não estava bem lavada. Mas chegou-se um dia que a mulher foi fazer o café como de costume, olhou para fora e disse: "Oh, Manuel, vem ver. A roupa da vizinha está tão limpa." E o Manuel disse: "Não, mulher, não foi isso. Eu lavei as janelas esta manhã." Irmãos, nós temos que abrir os nossos olhos de fé se nós queremos conhecer quem é Deus. E nós não podemos fixar em Deus e rejeitar os seus ensinos, rejeitar o seu caminho. Se nós queremos seguir Deus, nós queremos seguir o caminho de Deus, e o caminho de Deus é Jesus Cristo. Pode parecer estranho para muita gente em nós seguir Jesus Cristo. Mas seguir Jesus Cristo na fé é a certeza das coisas que se esperam e de fato não se pode ver. Acreditar em Jesus Cristo, nós podemos aumentar a nossa fé. A fé e faça com que ela possa permanecer firme. Não fomos chamados para entender o caminho do Senhor. Nós somos convidados para seguir o caminho do Senhor. Nós não sabemos o que está na próxima volta. Nós não sabemos o que é que está no próximo minuto. Mas nós temos confiança em Deus. E nessa confiança que nós temos em Deus, na fé que nós temos em Jesus Cristo, Senhor e Salvador, nós sentimos firmes. Porque Jesus Cristo disse: "Eu nunca vos deixarei, nunca." Pode ser que você esteja indo neste momento para o hospital, para qualquer médico. No entanto, vai sabendo que o Senhor está com você. Onde estiveres agora, Deus está contigo. Deus diz: "Eu bato à porta, se alguém abrir a porta, eu entro para dentro." Deus está batendo à porta do teu coração. Deus está te convidando para que possas o seguir no seu caminho. Mas tu tens que escolher. Se de verdade queres conhecer Deus, se de verdade queres seguir Jesus Cristo, ou se não queres seguir Jesus Cristo. Há muita gente que procura riqueza na sua vida. Sabe que a riqueza gorda, não é o que Deus promete, mas Deus promete as coisas que nós necessitamos. E a riqueza maior é quando nós sabemos compartilhar com os nossos irmãos. Por exemplo, se fores à tua closeta e reparares na roupa que tens na tua closeta, tu tens roupa que já não usaste há muito tempo. Tens roupa que nunca mais vais usar. Mas aquela roupa que tu nunca vais usar, podias tirar para fora e podias compartilhar com alguém que precisasse. Para alguém, aquela roupa que não usas é uma bênção de Deus. Para alguém, aquela roupa seria uma transformação, uma alegria para alguém que bastante necessita. Deus não quer que a gente tenha só para nós, mas que nós tenhamos também para compartilhar com o próximo. E muitas vezes nós se esquecemos de compartilhar com o próximo. Nós dizemos que temos a fé, nós temos esperança em Deus, mas nós não queremos ir além do nosso conforto, além da nossa maneira. Há muitas pessoas que dizem: "Se fosse para dar, eu dava aos meus filhos, se fosse para dar, eu dava à minha família." Mas por muitas vezes nós temos que dar a quem necessita. Nós temos que abrir o nosso coração e a nossa mão
para aqueles que precisam, para aqueles que choram sem ninguém, para aqueles que nunca ouvem uma palavra, eu te amo. Para alguns que estão fechados, por exemplo, na casa dos idosos, sem visitas. Ainda hoje estive a falar no telefone com estas pessoas. E só uns minutos a falar com cada pessoa alegra o seu dia, transforma o seu dia, muda a sua maneira de pensar, que alguém se importa. E é isso que é a Igreja de Cristo. Não é ir a um lugar, ao templo, como foi Jesus, para ensinar. Mas se nós não aprender, se nós não seguir os ensinos, não nos vai ajudar nem a nós, nem ao próximo. Nós não vamos amar o próximo. E se nós não amar o próximo, nós não amamos a nós próprios. Por causa disso é que Jesus Cristo disse: ama o teu Deus com todo o teu coração. Jesus só pediu para que a gente fizesse duas coisas. E se a gente fizer essas duas coisas, está tudo cerrado no nosso estilo de vida dia a dia. Nós seremos transformados. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como nós mesmos. Da maneira em que Jesus Cristo pôs em nós se amar como nós mesmos, será que nós se amamos o suficiente? Nós se amamos bastante que nós queremos a salvação interna? Que nós vamos dobrar o joelho, nós vamos confessar com a nossa língua, nós vamos se baixar à cepa da cruz e pedir perdão pelos nossos pecados. Aquela mulher estava completamente condenada pelas religiões. Aquela mulher estava completamente condenada pelos mestres da lei. E aqueles mestres da lei disseram que, se for pela lei de Moisés, nós temos que proteger esta mulher até ela morrer. Mas Jesus sempre olha para nós de uma maneira diferente. Deus sempre repara para nós de uma maneira que nós nem sequer podemos compreender. Nós não podemos entender porque nós somos pecadores, nós somos falsos, nós somos fracos e nós somos vingativos e nós não podemos amar o próximo. Aqueles que eram tanto pecadores como aquela mulher, por uma razão ou outra, queriam que aquela mulher pagasse pelos seus pecados, mas não estavam olhando para si. E Jesus então aponta o seu dedo para eles. Aquele que não tiver o pecado, disse Jesus, atira a primeira pedra. E o Evangelho diz que ninguém tirou a primeira pedra. Que todos foram saindo um em um. Irmãos e irmãs, tu podes ter ódio, tu podes ter raiva, tu podes ter uma marcha, tu podes ter uma coisa qualquer de alguém que te fez e tu não te podes esquecer. E enquanto não te esqueces, enquanto não perdoares aquela pessoa e não faz diferença o que é que aquela pessoa fez, Deus não está olhando o que é que aquela pessoa fez, mas Deus está olhando o que é que tu vais fazer. Em todos os milagres que Jesus fez no seu tempo, aqui na terra, ele dizia: a tua fé te curou, a tua fé te curou, os teus pecados estão perdoados. Ele usava sempre essas duas frases. Os teus pecados estão perdoados, porque se os teus pecados não estão perdoados, tu não podes receber a cura, não podes receber o milagre. E eu quero falar contigo, eu quero que tu ouças, eu quero que tu prestes atenção. Estás doente, estás em uma situação tão difícil e tu queres uma cura do teu corpo. E todos nós queremos isso. Mas Deus não te vai curar o teu corpo, a não ser que tu venhas para Deus, que te alimpes para Deus e perdoes os teus inimigos e peças a Deus perdão de todo o teu coração. E não pode ser falso para Deus, porque Deus conhece o teu interior. Deus conhece a tua mente, Deus conhece o teu coração e é por causa disso que tu tens que ser muito, 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 muito honesto para Deus. Eu sei que alguns de vós vão dizer, mas eu não posso fazer isso. Eu bem queria, mas eu não consigo. Tu consegues. Nós temos aqui reuniões em um, em grupos de família, e nós temos agora as portas abertas para poder fazer essas reuniões. Nós vamos buscar as respostas da Bíblia sobre as nossas situações, os nossos problemas, e a Bíblia tem a resposta para tudo. Eu tenho falado com pessoas com câncer, eu tenho falado com pessoas com depressão, eu tenho falado com pessoas com diferentes infecções do sangue e diferentes infecções mesmo
pernas e braços e tudo isso do corpo, mas uma coisa que nós temos que fazer é nós se pôr na situação em que Deus nos possa ajudar. Em nós se colocar numa situação em que Deus possa nos ajudar. Isto significa que a gente não se coloca na situação em que Deus pede. Se nós não chegamos a esse ponto, se nós não podemos chegar a esse ponto, nós precisamos de ajuda e é por causa disso que nós temos as nossas portas abertas. É por causa disso que a Bíblia Sagrada está aberta e em todas as páginas da Bíblia Sagrada nos mostra o caminho que nós devemos seguir. A vida não é fácil para ninguém, mas sem Deus a vida se torna mais difícil. Só, portanto, para todos nós, para manter essa esperança e essa fé, nós temos que conhecer quem é Deus. E quando nós compartilhamos as coisas que nós podemos fazer, não é só coisas materiais que nós devemos compartilhar com o próximo. Por muitas vezes, material ou emocional é um abraço, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, um sorriso para o próximo. Quantas vezes as pessoas estão tão sobrecarregadas, mas ao receber um sorriso, uma palavra de conforto, um carinho, transforma a sua vida, transforma a sua maneira. E eu sei disto de primeira mão. Eu sei quando eu visito os doentes, eu sei quando eu visito os idosos, eu sei mesmo quando estou falando com eles por telefone, mas quando eu visito-os em pessoa, eu vejo a diferença do seu sorriso, do seu rosto. Porque todos nós queremos ser amados. Nenhum de nós quer ser desprezado e quando nós desprezamos alguém, nós estamos desprezando a Deus. E é por causa disso que nós não temos essa esperança firme, forte e a fé em Deus. Existem momentos que são mesmo completamente extraordinários e existem tantos momentos que são tão difíceis na nossa vida. E acontece em todas as casas, acontece a todas as pessoas. Não está ninguém livre. E nós não podemos ajudar o mundo todo, mas todos nós podemos ajudar alguém. Todos nós podemos dar carinho, conforto a alguém que necessita. Alguém que nós caminhamos na nossa caminhada da vida e nós encontramos essa pessoa. Às vezes pode ser num lugar público. Às vezes pode ser no lugar chamado igreja. Às vezes pode ser no lugar, o hospital ou na casa dos idosos. Nós podemos encontrar essas pessoas. Mas por muitas vezes nós queremos olhar para o outro lado. Nós não queremos encarar, nós não queremos enfrentar com o pobre, com as pessoas que vivem mais tristes do mundo, pessoas que se encontram só. Eu chego a ir algumas vezes à casa de algumas pessoas, nós por muitas vezes vamos levar, às vezes, comida a pessoas que nós sabemos que estão doentes e que não têm grandes ajudas. E nós visitamos essas pessoas, nós conhecemos a falta que essas pessoas têm. E nós sabemos que muitos de vós que me estão ouvindo têm tempo para tirar 1 hora, 2 horas por semana para ajudar a alguma coisa na vida dessas pessoas. Às vezes é só uma chamada, às vezes é só uma palavra de conforto. E quando nós não temos ninguém, quando há família, quando as pessoas têm família, nós sabemos que aquelas famílias estão tomando conta das pessoas, trabalham de uma maneira, mas quando as pessoas não têm família, quando as pessoas não têm ninguém, e é o que o nosso ministério tenta fazer em busca das pessoas que não têm ninguém que conforte, que não têm ninguém que ajude, pessoas que estão nos trabalhos sociais e pessoas que precisam de ajuda. E como já disse antes, nós estamos registrados pelo Estado de Massachusetts para a Casa dos Idosos e para serviços sociais. E por muitas vezes, se não fosse nós que íamos à Casa dos Idosos e que nós chamamos hoje em dia para a Casa dos Idosos, ainda que eu não possa visitar, onde eu já fui visitar alguns, por intermédio de apontamento e pessoas que pedem para uma visita, mas eu chamo por eles no telefone, eu tento em falar com eles por intermédio do computador, eu tento em vê-los, olhar para os olhos deles, em ver o rosto deles e tentarem dar coragem a eles, mas ao menos dizer que nós o amamos, que Deus que os ama e que eles são importantes para a nossa vida. A Igreja de Cristo no mundo está a ficar tanto fraca. As religiões estão tanto fortes, pastores ricos a enriquecer. Eu digo muitas vezes, eu sou o único pastor que não ganha dinheiro com isto. Por muitas vezes eu
este ministério está-me a custar $500, $600 e $800 por mês da minha algebeira. Para manter a renda deste lugar, para manter os serviços que a gente faz e tenta ajudar as pessoas, além que a gente temos algumas pessoas que ajudam. Mas não é suficiente. Eu não quero dizer que cramando, mas eu quero dizer, muitas pessoas pensam, oh, se este fala na televisão, se este fala nisto, isto é uma pessoa que faz muito dinheiro. Não. A nossa igreja aqui, a Igreja de Cristo, não é para enriquecer ninguém. Nós tentamos em se juntar, em receber informações de quem é que precisa de ajuda para que a gente possa ajudar. A gente tenta o máximo possível para que a pessoa ouça a palavra de Deus, para que a pessoa conheça a verdade de Deus. Há muitas pessoas que vão às igrejas e pensam que Deus vai fazer isso, Deus faz aquilo, e alguma vez eles ficam contra Deus, que Deus não faz isso, mas é porque a relação é em duas partes. E se nós não fizermos a primeira parte, se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai fazer a sua. Se a gente quer ir em viagem, a primeira coisa que nós temos que fazer, nós temos que caminhar para chegar ao nosso destino. Se nós queremos chegar a Deus, nós temos que caminhar para Deus. Assim que nós seguimos para Deus, que nós caminhamos para Deus, e se nós caminhamos para Deus de coração e de mente aberta em arrependimento, e nós queremos transformar a nossa vida, Deus vem ao nosso encontro. Nós não precisamos ficar bons, nós não precisamos trocar a nossa vida, mas nós vamos para Deus, para que Deus nos ajude, para que a gente possa mudar a nossa vida. Existem momentos que são muito difíceis. Por muitas vezes as nossas forças acabam. Contudo, nós sentimos fracos, nós sentimos destruídos, mas Jesus entra na nossa cena. Jesus Cristo entra na nossa vida. Quando você diz que não há jeito, Ele mostra que é um Deus do impossível. Todo problema tem solução. É preciso pegar na receita certa, na fórmula, e aplicá-la da maneira correta da palavra de Deus. E é isso que nós tentamos aqui, para que a gente conheça a verdade de Deus, para que nós possamos reconhecer qual é o plano de Deus para a nossa vida e como é que nós podemos seguir a Deus. Porque nós, por muitas vezes, não fomos ensinados em se aproximar de Deus da maneira em que a Bíblia nos ensina. Há muita maneira para muitas religiões, há muita maneira de chegar a Deus. Mas Jesus Cristo diz que há só um caminho, uma só maneira, e Ele é o caminho. E Ele é a verdade e Ele é a vida. Mais ninguém senão Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: aquele que acredita em mim obedece às minhas palavras. E aquele que não obedece às minhas palavras não é meu seguidor, nem é digno de mim. É preciso dobrar os joelhos e interceder junto ao Pai para que Ele se manifeste o seu poder nas nossas vidas. A pergunta é se você vai caminhar com Deus. Estás preparado, preparada para uma mudança de vida? Não estou falando com pessoas ricas, não estou falando com pessoas melhores do que outras, estou falando com pessoas que não têm saída, que não têm outro jeito. Pessoas que veem a sua família, pessoas que veem os seus amigos com tanta necessidade desta palavra de Deus. Mas mesmo assim, não dão um passo de fé. E é isso que nós tentamos para que a gente reconheça como Enoque e Noé foi dois exemplos que estão escritos no Velho Testamento, na maneira em que eles transformaram-se de vida. São José, um homem que foi vendido pelos seus irmãos para ser servente criado. Ao ponto, ao fim de tudo isso, Deus estava preparando para José ser o homem que se tornou o esposo de Maria, o pai de Jesus na terra. Quando nós vê e recorda a vida de José na terra, nós podemos ver um homem sem sorte, um homem com sofrimento, este homem que foi condenado por muitas coisas. Mas passando aquele mau tempo, aquela tempestade da vida, chegou o outro lado, nós podemos ver a glória de Deus. O que ele fez e usou José. Ele, para usar José, ele teve que preparar José.
quando nós temos uma caída na nossa vida, quando nós temos um problema na nossa vida, nós não devemos se afastar de Deus, mas nós devemos reconhecer que Deus nos está fazendo mais fortes para que Ele nos possa usar para a sua glória. Eu sei que alguns de vós hoje reparam para si próprios e não podem ver saída, não podem ver o jeito nenhum, de forma nenhuma. Mas Deus é o Deus do impossível. Deus pode transformar a tua vida numa palavra e num momento só. E às vezes só basta um momento para que a gente firmemente vai para Deus em arrependimento. Em nós se arrepender dos nossos pecados. E é uma das coisas que as pessoas não querem ouvir falar nisto, porque isto, para muitas pessoas, é quase uma fraqueza. Tu és um pecador. Tu não vales para nada, não prestas para nada. Não é isso que Deus quer dizer. Deus quer dizer que natureza humana, para viver do jeito que este mundo te oferece, da mesma maneira em que o inimigo ofereceu a Adão e Eva. Deus tinha oferecido tudo no jardim, menos uma árvore. Deus disse, se tu tocares naquela árvore, tu vais conhecer o bem e o mal. O mal nunca tinha sido conhecido por nós, a não ser a desobediência de Adão e Eva. E o mal na nossa vida nunca deve ser, porque se nós conhecemos quem é Deus, se nós recebemos a palavra de Deus, se nós recebemos os seus ensinos, e eu vou dizer outra vez que está muita gente confundida, isto não é os meus ensinos, são os ensinos de Deus. Eu não quero que vocês venham atrás de mim, eu não quero que vocês pertencem a esta igreja, a esta, que não é a religião, mas a este serviço cristão. Eu quero que vocês compreendem o que eu quero que vocês façam é que vocês sigam Jesus Cristo. Sigam o caminho da verdade. Sigam as palavras verdadeiras de Jesus Cristo. Não é aquelas palavras misturadas com muitas coisas que faz confusão na cabeça das pessoas, mas a palavra certa de Jesus Cristo. Jesus Cristo que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi quem disse, quando orares, ora ao Pai, em meu nome. Andar com Deus significa ter um sério relacionamento diário com Ele. Constantemente buscar a sua verdade. Quando você vive uma vida piedosa, caminhando com Deus, com um coração puro, você crescerá na sua fé. O contato frequente e regularmente com Deus, em oração, é muito importante e especial porque a fé é um produto de uma vida sempre piedosa. A fé aumenta ao longo do tempo. Um pedreiro sabe que uma parede não pode ser feita numa hora para a outra. Ele deve construir um pouco de cada vez, tijolo por tijolo. Da mesma forma, podemos desenvolver e enriquecer a nossa fé através do contato frequente com Deus regularmente, dia a dia. Pergunta a ti mesmo, qual é a primeira coisa que tu pensas quando acordas de manhã? Será que tu acordas de manhã em tempo suficiente? Há muita gente que diz, eu não tenho tempo. Se tem o teu despertador para as 5h30, vens para o trabalho, põe às 5h15. Já aí tens 15 minutos para falar com Deus. Para agradecer a Deus. Se queres ir dormir às 10 horas, não vens para a cama às 10 horas. Vai para o teu quarto de cama às 9h45. Tens 15 minutos de novamente à noite para falar com Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar, que é comunicação com Deus, que é falar com Deus. A Bíblia não fala em rezar. A reza foi uma coisa que foi inventada pelas religiões do mundo. A reza que nós aprendemos, orações que nós aprendemos, tudo isso pode ser muito bom, mas para Deus não é bom, porque Deus só quer que a gente fale com Ele o que é que nós temos sentindo. Não o que nós sabemos de cor, não o que nós aprendemos de alguém, mas o que é que nós temos no nosso coração.
Pensa agora, eu e todos vós, cada um de vós, nós vamos agora se aproximar nós vamos se aproximar da cruz para rezar a Deus. Dobrar o nosso joelho e nós vamos rezar a Deus. Se nós for para a cruz e se nós repetir qualquer coisa que as pessoas nos ensinam, mesmo como eu falei outro dia a respeito do Pai Nosso, o Pai Nosso é uma oração que pode ser rezada ou dita, mas é vivida. O Pai Nosso é um modelo como nós devemos viver a nossa vida. É um modelo como nós devemos falar com Deus. Falar com Deus para que Ele seja glorificado. Falar com Deus para que a gente faça a sua vontade, tanto na terra como no céu. Pedir a Ele o pão nosso de cada dia, não riqueza extraordinária. E para que Ele nos livre do mal, de tudo o que nos separa dEle. Mas nós não precisamos ir para Deus e rezar o Pai Nosso. Nós precisamos ir para Deus e dizer a Deus o que é que nós sentimos, qual é o nosso problema. E por muitas vezes eu vou para Deus e eu falo com Deus a respeito de alguém que está doente da minha família ou alguma pessoa desconhecida que chamou e pede para oração. E a pessoa tem que confessar que nós não entendemos. Nós não compreendemos qual é a razão que as coisas acontecem. Mas nós sabemos que as coisas acontecem por uma razão. E quase sempre é para uma lição para nós. Há muita gente que não repara por sinais de Deus na sua vida. Mas Deus sempre coloca coisas na nossa vida para que a gente reconheça os sinais que vêm de Deus. Há muita gente que diz, não preciso ir à igreja, não preciso falar com Deus. Deus dá amor e Deus dá a vida para a gente viver. É só uma vida que é isto que é aquilo. Mas vê a verdade o que é que acontece. De vez em quando, em todas as pessoas, Deus coloca uma coisa na nossa vida para que a gente se lembre dele. Porque é. Senão, a gente esquecia-se dele por completo. Se a gente se lembra de Deus, se a gente fala com Deus todos os dias, e se uma coisa nos acontece, a primeira coisa que nós devemos pensar é: o que será que Deus quer de mim? Deus sempre nos coloca sinais na nossa vida. Alguma vez há pessoas que perguntam, mas pastor, como é que devemos pensar nisto? Na minha casa acontece isto, e acontece isto, e acontece isto. Eu não entendo qual é a razão. Eu digo por muitas vezes, não é bom que nós temos um pai que nos mostra, que nos chama a atenção. Não é um pai que nos castiga, não é um pai que nos abandona, mas é um pai que nos chama a atenção para que a gente saiba. Outro dia estava falando com uma senhora que me chamou e ela tem tido problemas por causa do filho que tem estado doente, uma filha tem estado doente, um outro filho está em droga e isto é uma coisa que mete confusão na cabeça dela, mete confusão na cabeça da família, porque ela é uma pessoa que diz que é cristã. Ela diz que é cristã. Ela é cristã, mas não acredita muito em oração. Ela diz que não é assim pessoas falar muito com Deus. Ela é cristã, mas não vai a um lugar chamado igreja também. Não é pessoa de igreja. Ela fala em Deus no Facebook. E bota coisas de Deus no Facebook. Mas não compartilha nada a respeito da vida cristã. Isto não é ser cristão. Ser cristão é quando nós dedicamos a nossa vida para Deus e nós aceitamos o seu convite e nós tentamos entender o que é que Ele quer de nós. E eu vou-te dizer, a doença vem para qualquer pessoa. Então, ninguém está livre de adoecer, mas se nós adoecemos e se nós vivemos com a nossa doença sem Deus na nossa vida, a doença, o sofrimento vai ser dobrado. Deus cura, Deus faz milagres. É outra pergunta que muitas pessoas dizem. Mas eu penso que Deus faz milagres e Deus dá a cura e Deus faz isto e Deus faz aquilo. Deus faz tudo isso. Quando nós fazemos a primeira parte, quando nós obedecemos a Deus, Deus faz tudo. Deus nos dá coragem, Deus nos dá paz no nosso interior que nós não podemos compreender. Acontecem coisas na minha vida que eu não posso compreender por muitas vezes. Eu sei que se me lembrar há anos para trás,
na tristeza que eu ia cair e na maneira que ia ser e na maneira que é muito diferente. Quando nós temos a paz de Deus no nosso coração e nós confiamos em Deus e nós sabemos que este mundo não é nosso, nós sabemos que tudo o que nós podemos ver que é tudo temporário, que não tem muito valor, mas a coisa que tem mais valor somos nós, a nossa alma. A nossa alma. E muita gente está rejeitando. E é por isso que as minhas pregações, os meus ensinos bíblicos são sobre a salvação da vida eterna. Porque todos nós vamos chegar àquele caminho, àquela situação. Todos nós vamos chegar ao fim desta carreira. E quando nós chegar ao fim desta carreira, nós vamos ter um encontro com Deus e Deus vai perguntar: o que é que tu fizeste com o nome de Jesus Cristo? E qual será a tua resposta? Eu sei que há muita gente hoje em dia que pensa: eu não tenho razão, eu não tenho nada que eu possa dizer para agradecer a Deus. Da maneira que a minha vida está sendo, da maneira que as coisas estão na minha vida, eu não tenho nada que possa agradecer a Deus. Isso é só coisas que nós colocamos na nossa mente, coisas que nós podemos ver, coisas que nós ouvimos, mas é coisas que nós não temos conhecimento. A pessoa, quando pensa dessa maneira, o que a pessoa deve fazer, a pessoa deve buscar ajuda. Ajuda espiritual. Mais conhecimento da palavra de Deus. Porque é nesse conhecimento da palavra de Deus que nós vamos descobrir o segredo que Deus tem para nós. A tua doença não é um castigo, mas a tua doença pode ser chamando a atenção. E outra coisa que muita gente não quer crer, ou não querem ouvir, querem rejeitar, mas a palavra de Deus é bem clara, nos explica sobre esse assunto. E é esta maneira. Deus não está muito interessado da maneira em que nós vivemos no mundo e o que nós passamos pelo mundo. Deus está mais interessado onde é que nós vamos chegar. E Deus está tão interessado em salvar a nossa alma, em um dia se encontrar com nós no céu. Deus está tão interessado nisso que Deus deixa, Ele autoriza que as coisas aconteçam da maneira que acontece na nossa vida, para que a gente possa depender dEle. E dEle único. Há muita maneira que pessoas dizem: eu rezo aqui, eu rezo ali, eu rezo aqui, eu rezo ali. Onde é que nós aprendemos isso? Nós aprendemos isso de ideias diferentes de homens do mundo. Mas não é de Deus. Deus não diz para a gente rezar aqui, rezar ali. Deus não diz para a gente rezar 1 hora ou rezar 2 horas. Jesus só diz: comunica com o Pai. Ora, sem te cansares. Porque Deus não se cansa em nos ouvir. Deus está mais preparado para nos ouvir do que nós não estamos preparados para comunicar com Ele. Por causa disso é que muita gente não comunica com Deus. Muita gente não fala com Deus. Muita gente em reza vai para Deus porque está contando quase como uma história. Uma história que nós ouvimos de alguém e nós temos repetindo aquela história. Mas aquela história não tem muito valor para Deus. Porquê? Porque aquela história não vem de nós. Não vem de dentro. É quase a mesma coisa que um filho diz: olha, eu te amo. Filho, tu nunca dizes que me amas, como é que dizes que me amas? Eu digo que te amo porque o meu amigo disse para ama também o seu pai e a sua mãe e disse para que havia dizer a ti. Isto não vem de dentro. Um filho, uma filha, nós devemos dizer a alguém que nós amamos, não é porque alguém nos disse, é porque nós servimos a Deus. E Deus é amor. E Deus nos ama. Mesmo que nós sejamos pecadores. Mesmo assim, Deus nos ama, Deus nos adora. E Deus faz o possível. Para as pessoas que se encontram doentes neste momento, nesta altura, e eu conheço algumas pessoas, eu tenho falado com algumas pessoas, mas verdade, não tenho falado com as pessoas todas, já sabe que isso é uma coisa impossível. As pessoas que se encontram doentes pelo mundo fora. Mas a vida não é fácil para ninguém. E tudo o que nós podemos fazer para fazer a vida de alguém mais fácil, nós devemos fazer. Nós devemos cuidar das pessoas como nós queremos ser cuidado delas. E se nós queremos que as pessoas nos respeitem, se nós queremos que a pessoa nos ama, se nós queremos que as pessoas nos ajudem, nós devemos fazer o mesmo ao próximo. É só isso que Deus pede. E Deus pede para que a gente acredite nele. Para que a gente tenha a fé e a confiança nele.
A nossa maneira de ir para Deus deve ser diferente do que ir para um amigo, do que ir para uma pessoa qualquer do mundo, porque o nosso amigo, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos não conhecem o nosso interior. Deus conhece o nosso interior. Deus conhece o nosso coração. E eu penso que há muita gente indo para Deus falsamente. E nós nunca devemos ir para Deus falsamente, na falsidade, mas na verdade. Se tens uma pessoa que não possas perdoar, se não tens coragem de pedir perdão a Deus, se não tens coragem em te arrepender do que tens feito, pede que o Espírito Santo te ajude. Mas dá um passo de fé. Fala com Deus como nunca falaste. Dobra o joelho para Deus. Vai à cepa da cruz, em arrependimento. Como disse Jesus, aquele que não se arrepende, aquele que não perdoa o seu irmão, não é perdoado pelo Pai que está no céu. E eu penso que nós vivemos num mundo, nós olhamos para a nossa televisão, nós podemos ver o que é um mundo sem Deus. Pessoas a matar pessoas, pessoas a queimar, a pôr fogos em estabelecimentos, edifícios que nem sequer conhecem quem é os donos, sem razão, sem necessidade nenhuma. Isto nos mostra que é um mundo sem Deus, que são pessoas sem Deus. E a gente pode dizer, mas como é que essas pessoas podem fazer isso? Porque isto é uma coisa que está à vista. Eles estão a botar fogo nos edifícios. Eles estão a matar e a pisar pessoas. E a gente pode dizer, mas como é que eles podem fazer isso? Irmãos e irmãs, como é que nós podemos rejeitar o amor de Deus? Como é que nós podemos rejeitar o sacrifício que Jesus fez na cruz? Nós não devemos só olhar para o próximo e condenar o próximo. Nós devemos reparar para nós e de verdade será que nós estamos seguindo Jesus Cristo, os ensinos de Deus? Imagina quantas pessoas não pensam que Deus não se importa. Quantas pessoas pensam que Deus não ouve. Porque nós, quando vamos para Deus, nós não vamos na verdade. Nós vamos pela cultura, tradição, religião, uma coisa ou outra. Lembra desta maneira. Se tiver aqui um padre de uma religião, vamos a falar, para ser bem claro, o padre católico, um padre da Igreja Batista, um padre, ou seja, um rabbi da Igreja Judeia, ou seja, um pregador de Jeová, um pregador, seja qual for a religião, seja qual for a dominação, o povo se devede para ouvir a pregação daquela organização, daquela religião. Isto aconteceu há 2000 anos para trás. O Evangelho de hoje nos mostra, e é muito importante em nós reconhecer, o Evangelho de hoje mostra que os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-la ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Eles queriam condenar aquela mulher. Eles não queriam olhar para os seus pecados. Eles só se fixavam em acusar aquela mulher, para que aquela mulher fosse julgada. E eles ainda disseram, eles sabiam da palavra de Deus, eles sabiam da lei do Velho Testamento. E eles disseram, na lei de Moisés, nos ordena em nós apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz, eles fizeram essa pergunta a Jesus para que Jesus fosse experimentado, para que eles pudessem acusar de qualquer uma coisa. Mas Jesus que sabia a resposta, e hoje é esta a resposta que eu quero que fique com vocês na vossa casa. Esta é a resposta que eu quero que todos vós fiquem no seu coração e na sua mente. Visto que eles estavam continuando a interrogar Jesus Cristo, Jesus levantou-se e Jesus disse, se algum de vocês estiver sem pecado, e Jesus está falando com nós, se algum de nós está sem pecado, nós podemos atirar a primeira pedra. Mas ninguém tirou a primeira pedra, porque estavam todos pecadores. Irmãos e irmãs, nós todos precisamos de um Salvador. Eu não estou aqui porque sou mais santo que vocês, sou melhor do que vocês. Eu estou aqui
que sou um chefe. Eu sou um mestre dos pecadores. Eu estou coberto de pecados. Eu reconheço que pelos meus pecados eu não posso ter salvação. Mas pela fé que eu tenho em Jesus Cristo, eu sei que o seu sangue lavou os meus pecados, o sangue dele lavou os teus pecados. Mas tens que o aceitar. Quando aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando fizeres a tua parte, Deus faz a sua. E eu fico rezando para muitos de vós que eu sei, muitas pessoas estão a sofrer com muitas doenças, com muitos problemas, muitas dificuldades na sua vida. Tem pessoas que estão sofrendo mais do que nós não podemos imaginar e talvez tu és uma dessas pessoas que estás sofrendo. Tu és uma dessas pessoas que tens-te fechado na tua casa. Tu és uma daquelas pessoas que não queres falar com ninguém, tu não queres fazer nada diferente. Eu te peço para fazeres uma coisa diferente. Se és aqui da nossa área, podes-me chamar, podes ter uma reunião comigo aqui. Nós podemos falar sobre a tua doença, o teu assunto e a palavra de Deus, e nós podemos pôr as duas coisas numa união que te vai ajudar para a tua vida. A depressão é uma doença triste, mas a depressão é uma coisa que Deus cura. Tem acontecido várias pessoas com depressão, que tomavam muitos comprimidos, muitos remédios, elas vieram aqui, elas pararam de tomar remédio. Mas a pessoa que tem depressão e a pessoa que não quer falar com ninguém, a pessoa que não quer ajuda espiritual, o remédio não ajuda. O remédio só empata. O remédio só engana. O remédio só faz como um calmante para que a gente se acalme. Mas a palavra de Deus faz para que a depressão seja destruída, saia de nós. Se a pessoa tem cancro e a pessoa está vivendo uma vida tão triste, uma vida tão medrosa, a palavra de Deus ajuda, a palavra de Deus nos ensina, nos mostra e nos dá confiança. Irmãos e irmãs, nós estamos aqui para ajudar a tudo o que nós podemos ajudar. Mas Deus ajuda a todos, aqueles que confiam nele, que acreditam nele e que recebem o seu Filho, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Até à próxima vez. Eu agradeço a todos me estarem escutando e eu penso que todos nós precisamos de uma palavra de carinho, uma palavra de conforto e todos nós precisamos de ter esperança e fé em Deus. Mais uma vez, obrigado. Fiquem bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Deus abençoe a todos.